Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Eu quero, através desse vídeo, falar um pouco de São João Crisóstomo, no qual a igreja vai celebrar dia 13 agora. Quem que foi São João Crisóstomo? São João Crisóstomo era um nobre de Antioquia, filho de Segundo e Antura. Sua vida, origem, conversão e perseguição foram integralmente narradas pela história tripartida. São João Crisóstomo, meu irmão, minha irmã, ele destacava-se mais pelo fervor que pela mansidão, e devido à sua retidão não se preocupava com a vida futura. Em suas conversas era considerado arrogante pelos ignorantes. Ao ensinar era notável, ao explicar era excelente, na correção dos costumes era ótimo. Querendo ele corrigir rapidamente a vida dos clérigos, ele despertou o ódio de todos, que evitavam ele como se fosse um louco, furioso que deveria ser afastado de todos os mundos. Na verdade, era porque evitava refeições fartas e fazia tal abstinência que a cabeça dele e o estômago dele doía 24 horas por dia. São João Crisóstomo é consignado como boca de ouro, por isso que ele chama Crisóstomo. Boca de ouro devido à eloquência da pregação de São João Crisóstomo, de tal maneira que quando ele pregava durante a madrugada e durante a noite, as crianças fugiam de casa, pulavam a janela para ir ouvir São João Crisóstomo. Aonde ele passava na rua, quando uma mãe de família estava ali com os seus filhos caminhando e que via que São João Crisóstomo estava passando, ela colocava as crianças debaixo do vestido e tampava elas para elas não verem São João Crisóstomo, porque se elas vissem, elas deixavam, abandonavam a mãe e o pai para ir ficar na presença daquele santo. De tão eloquente que ele era, por isso que ele chama Crisóstomo, significa boca de ouro. Uma vez em adoração ao Senhor, Nossa Senhora aparece para ele diante do Santíssimo Sacramento e dizia para São João Crisóstomo: como você diz palavras belas para o meu filho que aqui está, mas o que você pensa de mim, João? Então São João Crisóstomo começa a louvar e bendizer a Santíssima Virgem Maria, de uma tal maneira que aquele louvor, aquelas súplicas, aqueles agradecimentos a Nossa Senhora duraram-se 4 horas e meia de louvor a Nossa Senhora. Então ela acena com a mão para São João Crisóstomo, para que ele parasse, e fala para ele: muito belas palavras que você me disse, meu filho. De hoje em diante você não se chamará somente João, mas chamarás também Crisóstomo, isto é, meu irmão, minha irmã, boca de ouro, do tamanho eloquência que partia daquele homem. E aquele homem, meu irmão, minha irmã, ele condenava veementemente os erros e as heresias, a impiedade do clero que não era abstinente, que não fazia jus àquilo que foram dado a eles por Deus. São João Crisóstomo condenava isso. São João Crisóstomo, ele pegava no pé do imperador e da imperatriz. São João Crisóstomo, ele condenava os erros da época dele. Tanto é que ele sofreu uma perseguição medonha que poucos santos dentro da igreja sofreram. São João Crisóstomo foi exilado 2 vezes, se eu não me engano, foi até mais. E na última vez do exílio dele, ele acabou não aguentando, porque ele levava uma vida de abstinência. Devido ao calor do deserto do exílio, ele acabou falecendo no exílio. São João Crisóstomo, se eu não me engano também, porque não deu tempo de eu reler isso, ele foi condenado com 22 artigos falando contra ele, dizendo que ele era um herege, que ele era um louco. Ele foi condenado e morreu como um herege. Mas hoje São João Crisóstomo é um santo dentro da Igreja Católica. Hoje São João Crisóstomo, depois de toda a aflição que ele passou, ele é considerado pela Santa Madre Igreja como o doutor da Igreja. Por quê? Porque zelosamente ele defendeu a santa doutrina. E naquela época, na praça, diante da igreja ali,
que era diante da igreja de Santa Sofia, tinha sido erguida em homenagem à imperatriz Eudóxia uma estátua de prata com um manto. Ali os soldados e os nobres celebravam os jogos públicos, o que descontentava bastante a João, que via naquilo um ultraje à igreja. Em vez de empregar palavras de súplica para dissuadir os senhores de se entregarem àqueles jogos, pelo contrário, ele usou toda a impetuosidade de sua eloquência para maldizer os que comandavam tais abusos. A imperatriz, de seu lado, tomava tudo aquilo como uma ofensa pessoal e trabalhava para celebrar mais um sínodo contra São João Crisóstomo. Percebendo João, pronunciou na igreja a famosíssima homilia, cujo início é: Herodias ainda está em delírio, ainda está agitada, ainda dança. Pede mais uma vez que lhe deem a cabeça de João em uma bandeja. Esse fato incitou mais a cólera da imperatriz. Um homem quis então matar João, porém o povo não permitiu e arrastou-o diante do tribunal. Olha, meus irmãos, quando a gente olha para a história de São João Crisóstomo, a gente vê que ele sofreu. Ele condenava aquela estátua que estava diante da igreja, que o povo dançava e brincava ali em honra à imperatriz. Ele não teve medo, ele colocou a boca no trombone e denunciou os erros. Hoje nós vemos quermesse, hoje nós vemos dança dentro da igreja, bebedeira, cobiça e adultério. Não se tem padre, não se tem bispo, não se tem ninguém para condenar esses erros. No século que nós estamos vivendo, está faltando alguém com a intrepidez de São João Crisóstomo. As virtudes que pesavam em São João Crisóstomo era tão grande que ele cancelava e neutralizava a ação do inimigo contra ele, seja o inimigo espiritual, que era o demônio que incitava as pessoas, e seja mesmo as pessoas. São João Crisóstomo, ele cancelava os inimigos. Ele cancelava os inimigos de 4 maneiras. E é essas 4 maneiras que eu quero explicar nesse vídeo para você. A conduta que São João Crisóstomo tinha, ele neutralizou o inimigo. E é isso que eu quero falar para você. Nas perseguições contra ele, um dia fizeram um conselho contra São João Crisóstomo. Então, nesse conselho se levantou os hereges e um foi dar opinião, dizendo: o que nós vamos fazer com esse homem? Ninguém consegue parar ele. Ele condena os nossos erros publicamente. A gente caminha com ele e ele nos condena. Então esse homem olha para os outros ali na mesa de reunião e diz para eles: vamos exilar ele, mandar ele embora, levar ele para uma ilha, para um outro país. E ali, meu irmão, mesmo sendo uma roda de hereges, Deus falava na boca de um dos hereges que se levanta ali transtornado e diz claramente: não adianta a gente exilar ele. De que adianta exilar um homem desse? Para ele, toda a pátria, meu irmão, todo o exílio é a pátria para ele. Para ele, toda a terra é a pátria. E aqui está a primeira conduta que eu e você também tem que ter na nossa vida. Meu irmão, São Paulo fala em 2 Coríntios 3,17. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Não adianta exilar aquele homem, trancafiar ele numa ilha. Para ele, meu irmão, minha irmã, toda a terra era pátria. Isso é, ele vivia nessa terra, mas com os olhos fixos no céu. Para ele não adiantava você fazer nada contra ele. A terra toda para ele era a pátria celeste. Então aqueles homens ficaram confusos com essa primeira sentença. Então o outro falou: então eu já sei o que fazer contra esse homem. Vamos prender ele, colocar os grilhões nos pés e nas mãos de São João Crisóstomo. Vamos prender ele e encarcerar ele. Então Deus falava novamente na boca de outro herege que se levanta e fala: não adianta nós prender esse homem, porque ele vai beijar os grilhões e vai glorificar a Deus na prisão dele. Assim como São Pedro e São João, São Paulo e São Silas
fizeram no Atos dos Apóstolos, porque eles preso e apanhando, eles glorificavam a Deus. Então o herege fala, não adianta prender esse homem, ele vai beijar os grilhões e glorificar a Deus. Aqui está outra conduta que eu e você deve ter. Meu irmão, nessa terra de exílio, aquele que tem fervor de espírito, ainda que ele esteja preso, ele vai pregar para os criminosos. Assim como também São Raimundo Nonato fez, que quando prenderam ele, ele começou a pregar dentro da cadeia e converter os criminosos, ao ponto de colocarem um cadeado na boca dele, furarem os lábios dele. Assim aquele herege falava de São João Crisóstomo. Não adianta, ele vai beijar os grilhões, ele vai dar mais testemunho preso do que solto. Não tem como a gente prender ele. Então o outro fala e se levanta na reunião e fala, então vamos acabar com a moral dele. Vamos deixar ele na miséria. Vamos arrancar todos os seus bens. E aí novamente Deus fala na boca de outro herege que levanta na mesa da reunião e fala, não adianta a gente tirar os bens dele porque ele não tem nenhum. O único bem que aquele homem tem é os pobres. Ele não tem absolutamente nada. Nós iremos tirar o que dele, sendo que ele não tem nada? E aqui está outra virtude que eu e você precisa ter na nossa conduta cristã. É ter o despojamento total. Hoje nós vemos missionários, hoje nós vemos pregadores, pior ainda, hoje nós vemos no clero, hoje nós vemos do alto clero uma fanfarra. Hoje nós vemos a vaidade pesando sobre os membros da igreja. Pessoas rodeadas de bens materiais, pessoas rodeadas de luxo, pessoas que para ir na missa, cada dia que vai na missa ele tem uma peça de roupa diferente. Estão cheios de bens materiais, estão cheios de elegância, mas não tem despojamento nenhum. E quando o sapato aperta, com essas pessoas elas vão sofrer. Mas com São João Crisóstomo era diferente. Vai tirar o que de um homem que não tem nada? A única coisa que ele tinha era Jesus Cristo de Nazaré. Olha para a minha conduta e olha para a sua, meu irmão, e vamos pincelar a nossa vida. O que está nos aprisionando? Hoje as pessoas estão fartas de bens materiais, elas buscam faculdade, elas buscam ensino, elas conseguem ler livros didáticos aos punhados, mas a Sagrada Escritura elas não conseguem ler. Hoje elas se esforçam para ter um diploma, mas não se esforçam para entrar no reino de Deus. Hoje elas se esforçam para ter um carro, para ter uma casa própria, mas elas não se esforçam para ficar na presença de Deus. E quando essas pessoas são apertadas nas paredes, quando essas pessoas são ameaçadas com um desemprego, com uma doença, com uma enfermidade, elas têm a vida delas desestabilizadas, porque é como Cristo fala no Evangelho, aonde está o teu tesouro, está o seu coração. Tesouro de São João Crisóstomo era apenas Jesus Cristo e os pobres, que ali está a pessoa de Cristo. Então não tinha como arrancar os bens daquele homem, porque ele não tinha nenhum, somente Jesus Cristo e os pobres. Então outro se levanta na mesa da reunião e bate contra a mesa, dizendo, chega, é muita conversa e pouca solução contra esse homem. Esse homem está dando trabalho no Império de Constantinopla inteiro. Esse homem fez até o imperador se curvar diante dele. Esse homem não entregou a igreja para os hereges e confundiu os hereges com a pregação dele. Chega de conversa fiada nessa reunião. É simples para nós resolvermos o que nós vamos fazer com ele. Vamos matar João. Vamos eliminar ele da terra dos viventes. E aí novamente Deus abre a boca do herege, assim como ele abriu a boca da jumenta de Balaão, um animal inanimado que ali, para confundir aquele homem, conversou com ele, conversou com Balaão. Assim Deus também abre a boca do herege e faz ele dizer palavras que ele não queria dizer. E o herege se levanta e fala,
Não adianta matar ele, porque se a gente matar ele, ele vai glorificar a Deus por toda a eternidade. Ele vai dar mais trabalho para nós, morto do que vivo. Não adianta matar esse homem. Não tem o que fazer com ele. Vamos deixar o tempo passar. E aqui está mais um ensinamento para mim e para você, meu irmão. Aquele que anda na presença de Deus, ele não teme o frio, ele não teme o calor, ele não teme os desatinos dessa vida e principalmente ele não teme a morte, porque a morte, como fala São Carlos Borromeu, é a chave que nos abre a porta da vida eterna. E é como fala na oração de São Francisco, é morrendo que se vive para a vida eterna. Um verdadeiro cristão, um discípulo de Jesus Cristo de Nazaré, pelo contrário, ele não teme a morte, ele não vê a hora de morrer para se unir ao Mestre. Hoje nós vemos os missionários que buscam vida saudável. Hoje nós vemos o clero que tem até clero que faz academia hoje, buscando ter uma vida de saúde, baseado ainda em embasado na palavra de São Paulo, que é necessário cuidar também da saúde do corpo. Eles fazem igual o protestante, eles se baseiam apenas em um versículo bíblico e esquecem do resto, que é necessário fazer penitência, que é necessário cumprir com aquilo que São Paulo e Santiago fala. Temos a veste do corpo e comida para alimentar, basta-nos o resto, meu irmão, minha irmã. Aquele que ama Jesus Cristo, ele deseja se unir a Deus. Hoje nós vemos os missionários, hoje nós vemos as mulherzinhas dentro da igreja, elas querem viver muito. Sinal de pouco amor por Deus. Sinal de que não ama Jesus Cristo, porque aquele que ama verdadeiramente Jesus Cristo, ele é como um Santo Antônio, ele quer morrer rápido, ele quer morrer como um mártir, ele quer dar a vida por Cristo. Ele quer partir dessa vida rápido como um São Domingos sábio, como uma Santa Bernadette que queria morrer logo para ver Nossa Senhora. Hoje nós vemos os missionários, eles têm medo da morte. E a gente olha para São João Crisóstomo, o herege falava, Deus falava na boca do herege, não adianta matar ele. Ele vai me glorificar por toda a eternidade. Vai dar mais trabalho morto do que vivo. Olha que mistério, hein, que tinha na vida de São João Crisóstomo. 4 ensinamentos São João Crisóstomo dá nesse dia de hoje para mim e para você. Que para nós, meu irmão, toda a terra é a pátria. Então não adianta querer nos afligir. De todo lado que nós somos afligidos, nós não somos atingidos, como São Paulo fala em 2 Coríntios. O segundo ensinamento é a prisão. Não adianta querer prender um cristão, não adianta querer aprisionar, porque nós vivemos na liberdade do Espírito. Toda aflição e tormento empregado contra nós, nós vamos dar glória a Deus. Esse é o segundo ensinamento. Você vai ter que dar glória a Deus a todo minuto na tua vida. Parar de murmurar contra os mistérios divinos. O terceiro ensinamento é não ter bens nessa terra. Em que sentido? Estou mandando você virar um mendigo? Não. No sentido de despojamento. Todos os santos foram despojados. Todos os santos não faziam caso daquilo que eles tinham. Eles usavam de uma casa, de uma ferramenta, de um objeto, somente por usar como um dever de Estado. Porém, a mente deles estava elevada ao céu. E o terceiro ensinamento é não ter medo da morte, pelo contrário, abraçar ela como São Francisco de Assis dizia, como uma irmã que nos leva a Jesus Cristo de Nazaré. Vamos matar ele? Não adianta matar. Ele vai glorificar a Deus por toda a eternidade. Assim é comigo e com você. A pessoa busca saúde, busca viver 80 anos comendo comida saudável, mostrando claramente que pouco ama Jesus Cristo de Nazaré. Porque se a amasse, não fazia caso de nada, levava a vida como se amanhã não existisse, porque o pensamento está elevado ao céu. Assim deve ser eu e você, meu irmão. Exilar o ele, esmacerar o São João Crisóstomo, apertar e espremer aquele homem de todo lado, convocar concílios para ele estar presente, para acusar ele de diversas coisas,
mas ele se recusava a estar presente naqueles concílios e era tido como desobediente. Hoje, quando você se recusa a obedecer às ordens ímpias de tais formadores, de tais pseudos fundadores de comunidade, você é tido como um desobediente. Eles vivem uma vida de fanfarra, negligenciando as coisas espirituais, buscando uma vida longa, fortuna e status dentro da igreja. E quando você desobedece a esses homens que pregam uma doutrina falsa e herética, você é tido como um São João Crisóstomo, um louco, um desobediente, um amaldiçoado, no qual é feito reuniões contra você para falar de você. Mas olha, meu irmão, se você estiver passando por isso, isso é uma glória. Como é gostoso sofrer isso dentro da igreja. Como é gostoso ser perseguido dentro da Santa Igreja, ser acusado de roubo, ser acusado de tomar o alimento dos outros, ser acusado de todo tipo de imprecação, de arrastar os outros para a doutrina falsa. Como é gostoso de ser acusado dessas coisas, assim como São João Crisóstomo foi. Como eu venero esse santo, como eu amo esse santo que tantas coisas me ensinou, vivendo há mais de 1500 anos atrás. Desde uma boca acrisolada, uma boca crisóstoma, meu irmão, uma boca de ouro, para falar palavras sábias, para falar aquilo que é divino e não aquilo que é terrestre. Assim como São João Crisóstomo fazia, ao ponto das multidões recorrerem a ele, para ouvir a palavra daquele homem, de um homem sábio, de um homem que se assentou na cátedra com firmeza de verdade e não arredou o pé da santa doutrina. Morreu como um herege, hein? Olha que loucura, hein? Com mais de 22 artigos contra ele. Mas a igreja depois viu que tudo aquilo era uma fraude que fizeram contra ele. Reconheceu ele como santo e ainda deu a ele o título mais importante que pode ter dentro da igreja, de doutor, porque é aquele que ensina as verdades de Jesus Cristo, a sabedoria eterna. Toma posse desses 4 ensinamentos de São João Crisóstomo. Faça da terra tua pátria, meu irmão. Mas que pátria? A pátria celeste. Eu piso nessa terra, mas eu não sou dessa terra. Então não adianta. Aonde eu tiver, os meus olhos estão elevados ao céu. Faça dessa terra, meu irmão, que é uma terra de vale de lágrimas, um lugar onde, mesmo aprisionado, você não está preso. Você está glorificando a Deus. Porque essa terra é uma prisão. Saindo dessa terra, a gente vai se unir a Cristo. Seja uma pessoa que tenha essa visão que glorifica a Deus em todas as adversidades. Seja uma pessoa com o terceiro ensinamento dele, despojado das coisas dessa terra, ao ponto de que se você perder carro, perder casa, perder família, não interessa que qualquer bem que você perder, você está ligado a Deus e você está dando glória a Deus. Seja uma pessoa com o quarto ensinamento, que quando a enfermidade bater em você, o frio da morte soprar contra você, você vai estar dando glória a Deus, porque você tem certeza de que você vai se unir a Deus. E nem a morte pode nos separar do amor de Cristo, porque aquilo que Cristo fala no Evangelho, ainda que você morra, você não morrerá, você viverá para sempre. Então não adianta a morte não é nada, ela é apenas a minha passagem para o encontro com Cristo. Toma posse dos ensinamentos que São João Crisóstomo dá para mim e para você nesse dia de hoje. Que ele sofreu e padeceu nas adversidades. Nas 4 argumentações que queriam aplicar contra ele, ele nos dá 4 ensinamentos. Não ele, mas Deus falando na boca do herege. Da virtude que pairava sobre São João Crisóstomo. E essas virtudes eu preciso ter na minha conduta e na minha caminhada, para que eu me una cada vez mais com Cristo. Sustenta o bom combate, meu irmão, minha irmã.
Sustenta o bom combate, como São João Crisóstomo sustentou. E ainda que você esteja taxado como louco, como desobediente, como um herege, que falam para você que você se desviou da sã doutrina, igual eu já fui acusado de me desviar da doutrina verdadeira. Ainda que isso aconteça, sustente o bom combate, que Deus vai honrar você, como honrou São João Crisóstomo, não aqui nessa terra, porque ele morreu no exílio, mas já na vida eterna, porque hoje ele é doutor da igreja. Salve Maria Imaculada.